Graça e paz, minhas irmãs, com grande alegria nós estamos aqui para mais uma semana juntas, no nome de Jesus. Ainda que esteja frio, estamos passando por dias frios, gelados, mas dentro de nós o nosso coração tem que estar ardendo, nós temos que verdadeiramente ser aquecidas pelo Espírito Santo, e nada melhor do que ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, aquecer os nossos corações, para que nós possamos suportar os dias maus. Os dias são maus, né? O tempo está difícil, não está fácil, minhas irmãs, mas o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido fiel para conosco. O texto para esta semana está no livro de Jó 37, no verso 6, que diz assim: porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Quando nós olhamos para este capítulo 37, quero fazer uma breve menção dele. Quando nós olhamos para este capítulo, nós vemos Eliú, um dos amigos de Jó, né? Nós vemos a princípio 3 amigos que se apresentam ali dentro da história, da narrativa bíblica, que vão estar ali com Jó, vão se condoer da dor de Jó. Você conhece bem a história de Jó. Eliú, ele vai se apresentar, esse personagem bíblico, ele vai aparecer a partir do capítulo 32 do livro de Jó. Quando do 32 até o texto que nós estamos lendo, capítulo 37, ele vem num discurso pesado, porque na cabeça de Eliú, e não só na dele, nos que antecederam a ele, todo o sofrimento de Jó, toda aquela angústia, sua perca, sua enfermidade, tem algum motivo, tem alguma relação com o pecado. Eles acreditam que Jó pecou, e porque ele pecou, Deus trouxe juízo sobre a vida de Jó. Mas como nós conhecemos a história de Jó, nós vemos que Deus, ele prova Jó, Deus, ele permite que o adversário, ele toque, ele fira, ele roube tudo aquilo que é de Jó, mas Deus, desde o início, Deus diz que Jó, ele é fiel, ele é temente. Eu acredito que por isso Deus, ele permite, porque ele sabe, ele conhece, ele sonda o coração do homem, da mulher, ele sabe da nossa estrutura, ele reconhece, sabe? Então, quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que Deus, ele já sabia desde o início que Jó se manteria fiel. Ele prova para Satanás que o homem é capaz de adorar a ele, sabe, sem ter nada. Eu digo para você, minha irmã, né? Eu gosto daquele louvor que diz, olha, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Nós precisamos, na nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com o Altíssimo, aprender a adorar, aprender a amar, a andar junto, a ter aliança, compromisso com este Deus, independente se ele faz ou se ele deixa de fazer. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que ele pode fazer. Nós servimos por quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou, ele é o amado da nossa alma, aquele que nos aquece, aquele que nos alimenta, que nos sustenta. Senhor, olha, queridas, não se relacione com Deus somente com suas mãos, somente com as bênçãos. Não seja como a multidão, não vai atrás somente de bênçãos, mas que você esteja na presença dele firme, disposto a adorar, assim como Jó, quando ele perde tudo, quando a situação tá difícil, ele rasga as vestes, ele rasga suas vestes e diz, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para a terra, né? Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós amamos esta frase, essa expressão poética de Jó, demonstrando essa fidelidade, sabe, este amor. Mas nós vemos Eliú, que vem com este discurso pesado, ele tenta convencer Jó do seu pecado, ele tenta fazer com que Jó, ele olhe para toda a criação, toda a natureza, ele vai exaltar o poder criativo de Deus, ele vai exaltar a criação de Deus, vai mostrar para Jó e falar para Jó como se Jó não conhecesse, porque enquanto eles estão na teoria, eu acho isso lindo, enquanto eles estão na teoria, os amigos de Jó estão na teoria, Jó está vivendo isso na prática, está vivendo na pele, está sentindo, ele sabe quem ele está adorando, ele sabe quem ele serve, ele sabe quem cuida dele, quem está com ele, ainda que por um momento Jó vai se abater, porque é homem, querido. Imagine você passando por tudo isso que Jó passou, mesmo na dor, mesmo na dificuldade,
né, nos momentos de questionamento, nos momentos que ele vai questionar o Senhor, pergunta, ainda que esse momento chegou na vida de Jó, mas Jó ali ele se manteve. Nós vemos um Jó que depois ele se arrepende, ele vai dizer, olha, antes eu conhecer o Senhor, é de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplo as suas mãos, o seu poder, a sua grandeza. Isso é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso, é uma pena que nós não temos como, discorrer a respeito de cada um dos versículos, porque mesmo Eliú tendo um pensamento a princípio errôneo, mas ele descreve com grandiosidade o poder de Deus. Um homem à frente do seu tempo, porque ele vai exclamar, que ele vai expor a grandeza de Deus, falando a respeito da natureza, da neve, da chuva, do sol, dos raios, dos trovões, todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus faz. Ele consegue nos mostrar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus ele é tremendo, né? O quanto a grandeza de Deus em criar todas as coisas, né? E ele também nos mostra, né? Nós conseguimos aprender com Eliú aqui que o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos, nós não compreendemos o agir de Deus, nós não compreendemos e não temos o conhecimento de toda essa plenitude de poder, de poder criativo, de poder criador, de um Deus que faz todas as coisas. Nós conhecemos Deus diante daquilo que Ele nos revelou através da sua palavra, através das experiências. Eu gosto quando nós olhamos, quando eu li um discurso de um ateu, que era ateu e que se converteu, e ele diz que a natureza, quando ele olha para a natureza, quando ele olha para este planeta complexo, para o sistema solar, quando ele vê tudo isso e tudo isso é mantido, ele fala, é impossível de não crer que existe alguém, que existe um Criador, que foi criado por alguém, tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo que se mantém, tudo que se sustenta, e nós sabemos que quem sustenta todas as coisas é o nosso Deus. A natureza revela, o ímpio, por mais que ele não queira acreditar em Deus, por mais que ele diga, eu sou ateu, eu não acredito, quando ele olha para a natureza, é impossível não acreditar que é alguém maior, de alguém que projetou, que executou todas essas coisas. Então ele consegue trazer essa grandeza de Deus, ele consegue mostrar este poder maravilhoso ao Senhor. Uma pena que Eliú estava ali com o entendimento meio distorcido, mas nós vamos aprender que nós devemos confiar, né? Quando nós olhamos para este texto, nós podemos confiar neste Deus que é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai, é o Deus que criou todas as coisas e que faz todas as coisas e que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Mas um texto que foi ressaltado aqui, eu quero também comentar de maneira rápida, está lá em Deuteronômio 33, do versículo 27, mas eu quero ler a partir do versículo 26, que vai dizer assim, não há outro, ó Jerusalém, nome poético, dado aí para falar a respeito de Israel, né? Um texto maravilhoso também, né? Que a nossa irmã Cássia, eu acredito que dirigida pelo Espírito, trouxe para nós nesta semana, né? Moisés, antes da sua morte, ele vai abençoar o povo, ele vai trazer bênção sobre as tribos, e aqui no versículo 26, ele está falando ali a respeito, Senhor, de uma das tribos, e no 26 ele vai dizer, não há outro, ó Jerusalém, ou seja, não há outro, ó Israel, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, meu Deus, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Aqui Moisés está dizendo, olha, não há outro Deus semelhante ao teu Deus, ó Israel. Sabe que ele cavalga sobre as nuvens, ele vem ao teu socorro, ele vem ao teu auxílio, ele vem, ele tem poder, ele tem domínio. Isso é algo extraordinário, é coisa linda que Moisés está liberando sobre as tribos. No 27 ele vai dizer assim, o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços do eterno. Ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Quando nós vemos aqui, nós vemos que Moisés está exaltando também esse poder deste Deus Todo-Poderoso. Está dizendo, é Ele que
vem ao teu socorro. É Ele que tem poder sobre a natureza, é Ele que tem poder de andar sobre as nuvens, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele que tem toda a força, todo o poder, né? E que Ele seja a tua habitação. E quando nós falamos de habitação, nós podemos imaginar e pensar como a nossa casa, o nosso lar. Quando nós entramos da porta para dentro, nós nos sentimos protegidos, abrigados, guardados, seguros, sabe? Quando nós pensamos em habitação, pensamos num lugar de conforto, de segurança, sabe? Num lugar de amor, de comunhão, de paz, de alegria. Meu Deus, entenda esse texto, leia, medite neste versículo em nome de Jesus. Moisés vai dizer, olha, que ele seja, Israel, a tua habitação. E nós sabemos que quem está fora da casa, quem está fora das portas, nós sabemos que está numa situação mais vulnerável, está sujeito a sofrer e a padecer, sabe, todo tipo de males. Mas para aquele que está dentro, para aquele que está abrigado no Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, quando nós estamos habitando nele e ele em nós, porque nós somos morada do Deus Todo-Poderoso, quando ele habita em nós, quando nós estamos debaixo das suas asas, como nós estamos nesse esconderijo, quando nós temos o nosso Deus como refúgio, como lugar de proteção, querido, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. O inimigo até pode chegar, ele pode tentar entrar, mas há um cuidado de Deus. Deus, assim como Deus, ele cercou a Jó, né? Porque quando o adversário vai dizer, olha, mas o Senhor tem cercado ele, já está dizendo para o que o Satanás está dizendo para Deus, olha, você tem colocado, o Senhor tem colocado uma proteção nele. Então, quando nós olhamos para o texto de Jó e olhamos para o texto de Deuteronômio, nós vemos que Deus, ele nos guarda, ele nos cerca de cuidado, nele nós temos abrigo, nele nós temos proteção, nele nós somos guardados. O Senhor é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar de paz. Eu não sei como você tem vivido esses dias, passado esses dias, são dias difíceis, minhas irmãs, são dias complicados, mas o Senhor tem sido para mim abrigo, proteção, descanso. Sabe, tem dias que as situações são tão difíceis, que o dia é agitado, a nossa correria do dia a dia, muitas coisas para nós fazermos, para resolvermos, e nós que somos mulheres, servas do Senhor, muitas trabalham fora e chegam em casa, tem outras coisas para fazer, porque a nossa jornada ela é dupla, é criança para cuidar, é comida para fazer, é marido para dar atenção, é ministério, é igreja, são tantas coisas, tantas responsabilidades, porque nós não somos à toa, nós somos servas do Senhor, sabe? Nós somos como a mulher virtuosa, sabe? Que está lá em Provérbios 31. Nós trabalhamos, nós arrendamos, nós fazemos as nossas coisas. E de noite nós ainda estamos acesas, prontas, preparadas para abraçar, para beijar, para cuidar dos nossos, cuidar da nossa casa. Nós somos essa mulher virtuosa na presença do Senhor. Mas eu sei que tem dias que são difíceis, tem dia que a gente fica numa situação que só Deus, nós somos sensíveis, somos frágeis, né? E ser frágil não quer dizer que nós somos fracas, nós somos muito fortes. Deus nos fez muito fortes, valorosas, mulheres preciosas, né? E nós sabemos que nós suportamos muitas coisas que às vezes o homem não consegue suportar. Deus nos tem dado esse equilíbrio, Deus tem nos dado essa força, essa graça, sabe, por misericórdia, por amor. Nós somos verdadeiramente aquela que está do lado, aquela que sustenta, aquela que ajuda. Nós somos verdadeiramente ajudadoras, né? Mas tem dia, querido, que nós precisamos nos refugiar em Deus. Tem dia que nós precisamos entrar na presença do Senhor e nos esconder debaixo das tuas asas. Tem dia que a opressão é tão grande que se o adversário pudesse, como está lá no Salmo
124, ele nos destruiria, ele nos engoleria vivas, mas Deus tem nos guardado, graças a Deus, como diz o salmista, ele sabe, ele não nos deixa como presa para o nosso adversário, ele não nos deixa ser tocado, ele vem quando o adversário se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, o nosso Deus, Jeová Nissi, ele arvora a sua bandeira, ele nos livra, ele nos guarda, e a vitória é minha, a vitória é sua, em nome de Jesus. Nós estamos nele guardadas, protegidas, escondidas, sabe, que você descanse nesse Deus, que você busque esse auxílio, esse socorro, essa proteção a cada dia. Não há outro, como Moisés vai dizer, não há outro Israel. E eu digo para você nesta tarde, não há outro como meu Deus, não há outro como seu Deus. Maior é ele que está conosco do que aquele que está no mundo, do que aquele que está dominando lá fora. Nele nós estamos, sabe? Nele nós estamos abrigadas, e ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. Que você entenda, ele é uma habitação, os seus braços estão ali por baixo, né? Os braços do Eterno estão por baixo, e que ele lance o inimigo de diante de ti. Há um braço, há uma mão estendida, há um socorro, sabe? Ele segura nas minhas mãos, ele segura nas suas mãos, assim como ele sustenta a natureza, ele me sustenta, ele te sustenta. Nós somos a coroa da criação, nós somos preciosos diante de Deus, e ele tem esse cuidado de mim e de você. Que você enche o teu coração nesta tarde, que você seja envolvida por esta graça, que o Espírito Santo verdadeiramente aqueça o teu coração, e que você não fique pensando que você é mais uma ou qualquer uma. Você não é. Você não é qualquer uma, você é serva do Senhor. Você é alguém que Deus criou com detalhes, sabe? Colocou em você, te dotou de bens, te dotou, sabe, de capacidades incríveis. Nós somos verdadeiramente mulheres preciosas diante do Senhor. Que você se levante na força do poder do teu Deus, ainda que você esteja fraca, como Paulo diz, ainda que nós estejamos fracos, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força. Diga ao fraco, eu sou forte, não é? Porque mesmo no tempo da nossa fraqueza, quando nós pensamos que estamos fracos, aí Paulo vai dizer, aí é que nós somos fortes, porque na nossa fraqueza o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. Então quando você estiver nessa situação, achando que você está fraca, achando que o inimigo está ganhando espaço, vai para a oração, vai para o clamor, vai colocar sua vida diante do Senhor, e tenha fé, tenha certeza absoluta, o Senhor vai vir como você, ele vai te guardar, ele vai te esconder, sabe? Às vezes quando eu estou oprimida, quando as situações chegam e eu me sinto tão pequena, tão frágil, eu falo, Senhor, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? E é como se nós sentíssemos mesmo que o Senhor vem e Ele nos cobre, e Ele nos cobre. Nós somos cobertos todos os dias por essa graça maravilhosa. Nós somos cobertos todos os dias por esta misericórdia. E ela é a causa de nós não sermos consumidos, ainda que nós somos tão falhos e pecadores, sabe? Mas como diz o salmista, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe e ele se lembra que nós somos pó. Então, nós somos pequenos. Eu acredito que é isso que Eliú queria mostrar, demonstrar ali para Jó, mostrar o quão pequeno nós somos diante da grandeza dele, mas ele em mim, ele em você, ele tem poder de fazer todas as coisas, ele tem poder de te fortalecer nesta tarde, ele tem poder de aquecer o teu coração nesta tarde, sabe, que toda incredulidade caia por terra, que o Senhor enche o teu coração de fé nesta tarde, que o Espírito Santo, sabe, te revele a palavra e mostre que você não está sozinho, há um cuidado de Deus, há uma mão estendida, há um braço estendido. Quando você não conseguir andar, creia, ele te carrega, ele te abraça, sabe? Ele te sustenta, ele cuida de você nos mínimos detalhes, e isso é motivo para você se alegrar no Senhor. Isso é motivo para esta tarde você glorificar o nome do Senhor. Ele tem cuidado de mim, o meu adversário, o teu adversário, assim como a irmã que me antecedeu pregou, que Jesus venceu pela palavra, Jesus venceu o nosso adversário pela palavra, nos provando
mostrando que eu e você também podemos vencer, como homens, podemos vencer todo o poder do maligno, e nós vencemos pelo poder da palavra, na oração, no jejum. Que você entenda, ainda que ele se levante, ele vai cair por terra em nome de Jesus, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu quero orar nesta tarde por você. Se você puder, feche os teus olhos, mas se não, ouça e seja abençoada no nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas mulheres que fazem parte deste grupo, Senhor, e aquelas que vão ouvir, que não fazem parte ainda, ou alguém, meu Deus, que entre, que não seja uma mulher, um homem, uma jovem, uma criança, meu Deus, que nesta tarde o Senhor alcance cada uma dessas vidas, que o Senhor toque, que o Senhor faça nos compreender, meu Deus, o quão poderoso o Senhor é. Tu és o grande El Shaddai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, assim como o Senhor mudou a vida de Jó, assim como o Senhor transformou, o Senhor pode transformar a vida de alguém nesta tarde, assim como o Senhor usou a vida de Moisés para liberar uma palavra de bênção sobre as tribos de Israel. Meu Deus, que nesta tarde, através do Teu Espírito Santo, meu Deus, eu quero liberar a bênção, a vitória sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, que eles sejam alcançados por a Tua mão poderosa, que eles sejam tocados nesta tarde, que sejam avivados pelo poder da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha aquecer os corações. O frio está lá fora, mas aqui dentro, dentro de mim, dentro dessa Tua serva, meu Deus, os nossos corações estão aquecidos pelo poder da Tua palavra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem sido fiel quando nós somos infiéis. Por isso, Senhor, eu abençoo cada uma destas mulheres em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, pedindo uma bênção especial, pedindo entrar na casa, na família, ser nosso abrigo, ser nossa proteção. Tu és, Senhor, nosso refúgio, Tu és o socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Por isso nós não vamos temer, ainda, meu Deus, que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Meu Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és aquele que tem cuidado de nós. Fica conosco, Senhor, fale a cada coração, Espírito Santo, é o que eu te peço, Senhor, nesta tarde. Minha irmã, que você seja abençoada nesta tarde, fica com o Senhor, fique em paz, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.